Renda passiva é basicamente você ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. É o sonho de entre 10 pessoas. E nesse vídeo eu vou te contar o quanto que você precisa investir mensalmente para que você consiga receber R$1.000 mensais sem fazer absolutamente nada. E eu também vou te contar algo que escondem de você na hora de fazer tais contas. Então fica com a gente. Uma das formas de você fazer o dinheiro trabalhar para você é investir ele. Assim você receberá juros ou dividendos, irá reinvesti-los e assim por diante, formando aquela famosa bola de neve. Então eu fiz algumas simulações com renda fixa e também com renda variável, para você saber o quanto que seria necessário investir para você ganhar R$1.000 por mês lá na frente. Esse valor não resolverá todos os seus problemas, mas eu tenho certeza que ele dará um bom alívio nas suas contas. Primeiramente, vamos começar com o título de renda fixa atrelado à inflação. Nesse caso, seu dinheiro rende a inflação do período investido, mais uma taxa pré-fixada. Eu estou utilizando os títulos do governo como base e as taxas que foram pagas ao longo do tempo, se você tivesse investido naqueles títulos no passado, que podem ser vistos na imagem. Essas porcentagens já excluem a inflação, porque a gente teria que descontar ela lá na frente de qualquer forma. Então nesse caso a gente tem o ganho real, que você vai ganhar de fato, já com esse desconto. Pelo gráfico a gente pode perceber que a taxa que o governo nos paga para investir nele varia durante o tempo. Daqui a poucos anos pode ser uma taxa bem diferente da atual. Então, em vez de utilizar a taxa atual, o que seria uma coisa bem irreal, eu calculei a média que foi pago pelo governo desde outubro de 2005, assim como todas as próximas simulações que eu vou fazer. E resultou em uma taxa média de 5,66% acima da inflação. Coincidentemente, bem próximo das que a gente tem hoje em dia. Utilizando então essa taxa, para você receber R$1.000 por mês de renda passiva, você deve acumular um pouco mais de R$220 mil. Para que você tenha esse valor dentro de 5 anos, você teria que investir um pouco mais de R$3.199 por mês. Ou R$1.383 para juntar aquele valor em 10 anos. Se você quer aprender a investir em renda fixa, eu tenho um vídeo que explica tudo o que você precisa saber antes de investir. É só clicar no card aqui em cima. Pulando agora para os títulos pré-fixados do governo, eles pagam uma taxa pré-fixada e o seu rendimento não é protegido pela inflação, como no caso anterior. É por sua própria conta e risco que aquele rendimento fique acima da inflação até o vencimento desse título. Por isso dizemos que elas são mais arriscadas do que os títulos anteriores. A taxa média que o governo pagou para quem investiu neles foi de 10,60% ao ano, enquanto a inflação média desse mesmo período foi de 5,55%. Como nesse caso o título não é protegido pela inflação, eu peguei a média paga e descontei a inflação média também desse período. Quando fazemos a conta, a gente vê que o ganho real acima da inflação foi de 4,78% ao ano. Com essa taxa, para você receber R$1.000 por mês, você precisa acumular um pouco mais de R$252 mil. E para chegar nesse número em 5 anos, você tem que investir um pouco mais de R$3.700 ao mês. Para ter aquele valor em 10 anos, você deve investir R$1.654 ao mês. Em 15, R$970 e R$637 para 20 anos. É importante explicar uma coisa bem rápida, que tem muita gente enganando por aí, falando que as coisas são muito mais fáceis do que de fato elas são. Assim eles te fidelizam e você só perceberá esse erro lá no futuro. Talvez você até tenha reparado que os valores das simulações são bem maiores do que a gente geralmente vê por aí, e eu vou te explicar por quê. Quando outras pessoas fazem essas simulações, elas não descontam a inflação. Desde o período real, a nossa moeda se desvalorizou quase 600%. Uma nota de R$100 hoje compra as mesmas coisas do que apenas R$15 compravam no começo do plano. Então é como se essas pessoas te falassem lá em 94, 95, que se você economizasse certo valor, você receberia R$100 por mês em 2022.
Mas R$100 naquela época compravam muito mais coisas do que se compra hoje em dia. Eles não levam em conta que o seu dinheiro precisa ser atualizado pela inflação. E quem sai perdendo, no final, é você. No meu caso, eu estou descontando a inflação. Então, na verdade, você vai receber muito mais do que R$1.000 lá na frente. Mas esse novo valor te permitirá comprar as mesmas coisas do que você compra hoje em dia com R$1.000. Comigo, você pode saber que eu sempre serei totalmente honesto com você, para que a gente possa construir um relacionamento de longo prazo. Sem mais delongas, vamos à renda variável. No caso da renda variável, é muito difícil você falar que você vai ganhar tantos por cento em determinado tempo, porque ele varia e depende de muitos fatores. Mas, apenas para você ter uma ideia de quanto teria que investir, levando em consideração os rendimentos passados. Então eu também fiz essa simulação. No caso dos fundos imobiliários, o seu rendimento está bastante atrelado ao título que paga a inflação mais uma taxa pré-fixada, que é o mesmo da primeira simulação que eu te mostrei. Mas nesse caso eu adicionei um prêmio de risco de 2%. Se você quiser saber melhor como eles funcionam, é só clicar no card aqui em cima, que você irá para um outro vídeo em que eu explico tudo o que você precisa saber. O rendimento nesse caso, na média, foi de 7,66% ao ano acima da inflação. Lembrando que eu estou levando em consideração que você reinvestirá o valor ganhado dos aluguéis desses fundos imobiliários. No caso das ações, novamente, eu devo avisar que a taxa utilizada é a média de rendimento dos últimos 16 anos, mas você tem que saber que não tem como prever o crescimento delas. Eu utilizei os dados passados apenas para ficar um pouco mais palpável para você. Nesse caso, a taxa composta de crescimento do período foi de 9,20% ao ano. Descontando a inflação, ela fica com um ganho real de apenas 3,46% ao ano, que é o pior de todos. Vale mencionar, esse crescimento é a média das maiores empresas da Bolsa Brasileira. Então é como se você tivesse investido em todas elas. Nesse caso, para você juntar os mesmos R$1.000 mensais, será necessário juntar R$352.000, um pouco mais que isso na verdade. Em 5 anos, você teria que investir R$5.401 por mês para chegar naquele valor, ou R$2.400 em 10 anos, R$1.500 em 15 ou R$1.028 em 20 anos. Para fechar o vídeo, é importante que você diversifique os seus investimentos em diferentes tipos e vencimentos, porque a gente nunca vai ter uma certeza de qual investimento vai se dar melhor no futuro. Mas eu sei que tem gente que fala que tem certeza qual será a próxima Magalu e que te fará ganhar rios de dinheiro. Mas já diria Ray Dalio, aquele que vive seguindo a bola de cristal está destinado a comer cacos de vidro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso sim, deixe o like da riqueza aqui embaixo. Considere se inscrever nas nossas redes sociais. Grande abraço e até a próxima.